Boa noite, bem-vindos. Já vou chamar o professor Normando. Deixa só ele entrar aqui também. Aí a gente começa. Olá, professor! Que bom, já tá a postos. Bem-vindo. Vamos lá, o nosso esqueminha. Clica ali na câmerazinha para entrar. Ai, eu esqueci de colocar o título. Deixa eu fixar um comentário aqui. Vamos lá, normas técnicas hoje, com o pai das normas técnicas, né? Do bambu. Será que hoje a internet vai ajudar a gente? Fixar comentário. Vamos lá. Deixa eu ver, professor. Convidar. Consegue aceitar meu convite? Opa, tem aqui uma chamadinha. Aceitar. Vamos ver se funciona hoje. Às vezes o Instagram é um pouquinho enrolado, assim. Oi, professor! Boa noite! Olá, tá me vendo? Perfeitamente! Nossa, deu super certo hoje, né? Ah, que bom. Ótimo. Foi bem rapidinho. Para quem está entrando, boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para vocês clicarem ali no coraçãozinho, ou clica no aviãozinho e convidem mais pessoas para participar, né? Que aí, assim, essa aula, essa conversa, ela consegue chegar em mais pessoas. E a intenção de estar promovendo as lives é justamente fazer esse conhecimento chegar de uma maneira fácil, acessível para mais pessoas, certo? Então, se vocês puderem convidar mais pessoas, puderem reagir, né? Eu fico muito agradecida e com certeza muitas pessoas vão se beneficiar dessa conversa. Boa noite, professor, tudo bem? Se a internet do professor não ajudar, eu vou ir falando, tá bom? Porque eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui em Foz, eu moro em Foz, para quem não conhece ainda, deu uma nuvem no céu, a internet ameaça deixar a gente na mão. E o professor e eu, a gente testou essa semana, a gente fez um teste, uma live teste aqui só nós dois. E olha aí, ó, e a internet dele tava capengando. Então, vamos ver se hoje vai ajudar. Sejam bem-vindos. Hoje a live é com o professor Normando. Ele é engenheiro civil, aí fez toda essa carreira acadêmica, do mestrado, e hoje ele é doutor. E ele faz essa pesquisa aí de materiais construtivos, tanto os convencionais quanto não convencionais. E eu vou chamar ele de pai da norma técnica. A gente pode te chamar de pai da norma técnica, professor? Professor, a gente não está conseguindo te escutar. Eu acho que talvez o seu microfone não esteja funcionando. Esses fones, o seu fone de ouvido ele tem microfone, porque o meu já me deixou na mão várias vezes. De repente, se tirar ele, vai deixar. Bom, o professor Normando, então, ele está aí há muitos anos fazendo pesquisando, né, sobre materiais construtivos. E quando chegou esse momento tão importante de montar, né, essa norma técnica, porque já existe uma norma técnica construtiva do bambu internacional, já existe uma ISO internacional. A Colômbia, Equador e Bolívia também já possuem norma técnica. E a norma técnica deles é bastante aprofundada, e eu chamaria ela até de bastante conservadora, assim.
assim, bem rígida, sabe? Ela é tem várias delimitações. E é em cima de uma norma técnica específica. Agora sim, eu acho que dá para te ouvir, professor. Boa noite. Dá para ouvir? Dá para ouvir Agora agora? sim. Eu acho que o seu fone estava te deixando na mão. Sei, mas a tua internet já parou 3 vezes já. A sua. Eu acho, professor, eu acho que é a sua internet, porque aqui não caiu e eu aí fiquei só esperando o senhor voltar. Engraçado, aqui também não caiu. Tá bom, E ficou vamos torcer para que aguente firme, né? também. Certo? Vamos em frente, então. Professor, a Diga gente no lá. começo, assim, a gente espera um pouquinho até as pessoas chegarem, até o Instagram avisar as pessoas, até quem entrou, eu vou pedir para. Tem um aviãozinho aqui de baixo, né? Para convidar mais pessoas para participarem, porque a intenção da live é fazer o conhecimento chegar em mais pessoas. E hoje a gente está com uma pessoa muito importante, de alto calibre aí dentro do mundo do Não bambu. exagere. Não, Não exagere. a gente tem que reconhecer, tem que dar o mérito devido, né? E então, assim, fazer essa informação chegar e também vão comentando aqui, já vão colocando as perguntas de vocês. Quem está entrando, bem-vindo. Vão colocando as perguntas já agora, assim, no começo, que aí a gente também já envolve a pergunta, né, na conversa. Então, flui melhor. O professor Normando. Professor, a gente pode te chamar de pai da norma técnica? Assim, a gente pode te dar esse nome carinhoso de pai da norma técnica? Veja, aqui no Brasil talvez possa, porque realmente fui eu que tomei a iniciativa. Eu que preparei todo o texto preliminar, que procurei toda a documentação, que não é pequena, é grande, a documentação necessária para abrir uma comissão de estudos para elaborar a norma. Eu que convidei as pessoas, foi tudo uma iniciativa minha. Mas houve, depois que foi instalada essa comissão, aí houve a participação dos colegas, evidentemente, né, de Uhum. todo o país. Mas realmente fui eu que tomei a iniciativa. Parabéns. Professor, É. assim, Veja, primeiro, a iniciativa, deixa eu lhe falar mais. Por que eu diga, tomei essa diga. iniciativa? Porque num evento que nós tivemos da Rede Brasileira do Bambu, em Goiânia, em 2000, eu não me lembro mais, foi 15, 13 ou 15, por aí. Então, naquela época, compareceram muitas pessoas que já constroem com bambu no Brasil, né? Inclusive Uhum. arquitetos, engenheiros. Aí, esses arquitetos vieram com a demanda, olha, a gente precisa de uma norma, porque precisa aprovar os projetos, esse negócio de aprovar em prefeitura, em CREA. Se não existir uma norma, dificulta tudo. E a gente tem essa necessidade. Então, eu vi isso aí, sentia que poderia cooperar com esse pessoal, então eu tomei a frente e, com base nas normas já existentes, eu preparei um texto adaptado completamente à realidade nacional, e a partir desse texto, dei entrada na documentação e na ABNT, e conseguiu-se abrir um comitê de estudos chamado Estruturas de Bambu. Então, foi dessa maneira, foi por isso que eu fiz. A demanda surgiu dos construtores de bambu que existem no Brasil. E como é que eles chegaram até o senhor para dizer assim, o senhor é o cara ideal para começar esse processo? Ou Não, eu fui eu estava... que tomei a iniciativa. Como eu ouvi a pessoal clamando por isso, como eu sou engenheiro de estruturas, aí eu disse, rapaz, eu vou encarar isso aí. E Bateu eu no peito. fui. Eu não cheguei a ser aluno, mas fui discípulo do professor Gavami. Já ouviu falar? A grande parte do Brasil precisa saber que ele foi o pioneiro aqui do bambu no Brasil.
É mesmo. Quem primeiro começou a estudar sistematicamente o bambu como material de construção. E pasmem vocês, isso foi na final da década de 70. Década Então, de 70. 70, a grande maioria não era nem nascido, de quem está assistindo não era nem nascido, Não. e ele começou a estudar bambu. Uhum. Depois, eu tinha ido para fazer doutorado, eu fiz mestrado na PUC, então já tinha uma ligação com a PUC. Quando eu estava na PUC, ele não estava, o Gavame não tinha chegado ainda, não existia nada de pesquisa sobre bambu, nada. Então, eu fui para a França, fiz doutorado lá. Quando eu voltei para Campina Grande. Campina Grande, a Universidade de Campina Grande. Arrumei um emprego lá de professor. E lá a gente estava implantando um laboratório de estruturas que passou até mais de 10 anos, ou 15 anos, como sendo o único laboratório de estrutura do Nordeste do Brasil, por incrível que pareça. Isso, veja como no passado, como eram as coisas. No E não faz passado, muito é. tempo. Na década de 80, era o único laboratório que fazia teste de estrutura aqui no Nordeste. Pois bem, então a gente convidou o Gavame para ir dar um curso lá. Quando ele foi dar o curso, ele me conheceu e começou a insistir que eu deveria estudar esses materiais locais, que esse bambu era um material interessante, que poderia ter muito potencial. Aí pronto, começamos uma relação, fizemos projetos para a CNPq e tudo mais, foi aprovado, e começamos a estudar bambu já na década de 80, na década de 80. Então faz muito tempo. E começamos, e até hoje a gente ainda tem muito relacionamento. Participei de muitas e muitas defesas lá com ele participou com defesas aqui na Paraíba, e ele é uma pessoa que a gente tem que reconhecer como sendo o Pioneiro. primeiro, o pioneiro dos estudos do bambu como material de construção para as estruturas. Gavame é o sobrenome dele, né? Khoshol Gavame é o nome. Ele é iraniano e estudou Como é que na a gente Rússia acha ele? e na Inglaterra. Hein? Como é que eu Como é o acho quê? ele? É Gavame? Ghavami. Gavame. É, Vamos lá. tem muita coisa sobre bambu. Muito bom, Buldamps. Eu não conhecia ele. Confesso que estou aí nesse mundo mergulhado na pesquisa e em busca, né, de sempre aprender mais e Veja, não tinha escutado o nome dele. a galera mais nova realmente não conhece. Uhum. Porque, veja bem, na época, até os começo de 90, década de 80, começo de 90, não tinha uma única universidade brasileira que estudasse bambu, a não ser a PUC do Rio de Janeiro e a Uhum. Universidade Federal da Paraíba. Se tivesse outras, era na área de engenharia agrícola, de agronomia. Mas na área de engenharia, ao que me consta, não só tinha nós dois estudando. E depois aí apareceu aquele professor Beraldo em Campinas. Pronto, aí começou Beraldo em Campinas também, Sim, ele escreveu um já livro lá muito no final importante, do. o livro dele. E depois Beraldo e os colegas lá dele, Beraldo também em Bauru, também começaram a estudar, mas aí já, começando já na década de 90. Na década de 80 só tinha eu e ele. Então, a gente acompanhou bem o desenvolvimento do bambu no Brasil, e hoje a gente vê que tem inúmeras universidades estudando esse tema, o que é gratificante, não deixa de ser gratificante, né? Professor, então assim, vocês foram muito loucos, né? Porque assim, começaram uma coisa do nada, definitivamente do nada. Por que é que vocês decidiram se dedicar ao bambu e a trazer o bambu? O que te convenceu a fazer isso?
Justamente, o que me convenceu foi, foi o professor Gavame. Ele era um Mas, Bolsonaro? claro que tem fundamento, né? Porque, Uhum. na minha opinião, chega a ser até um visionário, porque todos esses problemas ambientais que a gente está falando hoje, na Não existe. época, 79, ele já estava prevendo isso, já estava tentando estudar materiais alternativos, fibras vegetais, materiais menos impactantes ao ambiente. Tá vendo? Então, um cara de visão, de visão. E simplesmente a gente acreditou também. Agora, não houve um progresso maior, porque você não tem nem noção das dificuldades que a gente tinha naquela época. Ah, Você se não hoje sabe o que você vai é, imaginar. não se compara a universidade o que era naquela época com o que é hoje. Nem Aham. se compara. Na época não se tinha recurso, quase nada. E ainda mais, quando a gente fazia um projeto para o CNPq, aprovado, mas para liberar, não tinha data para liberar. Aí você ficava naquela agonia. Uma inflação que comia tudo. Quando você recebia o recurso, não valia nem metade do que você tinha proposto. Então Tava era realmente tudo. uma coisa de loucos, e realmente era muito duro trabalhar nessas condições. Quebrava um equipamento, não tinha como consertar, era um Deus nos acuda para a gente levar em frente qualquer tipo de pesquisa. Realmente, eu era quase tido como um meio maluco, né? Porque eu insisti nessa coisa e realmente a vida particular até se prejudica, porque a gente se dedica demais, gasta muita energia no que não precisava, se você tivesse apoio, sabe? Se você tivesse Sei. um apoio maior, você gastaria menos energia e progrediria muito mais rápido. Mas, infelizmente, a realidade nossa foi muito dura e, infelizmente, agora começou a endurecer de novo. Tá, Está tá bem muito essa difícil situação. novamente. Professor, É, o Gavami, ele era professor ou ele vivia do quê? Porque fazer pesquisa com uma não, era coisa. professor. Ele era professor na Inglaterra e foi convidado por um colega para vir para o Brasil. E como ele tinha essa visão de desenvolvimento, de ajudar os países em desenvolvimento, preferiu ficar no Brasil do que na Inglaterra, porque aqui ele tinha como cooperar para o desenvolvimento do país. Ao passo que na Inglaterra seria muito mais difícil e lá já está tudo estabelecido e é um pessoal muito arrogante, belicista e que não cruza muito nem com a mentalidade dele, nem com a minha. É isso Oh, aí. eu Foi estive por isso. conversando com o Bruno Salles essa semana e eu perguntei para ele se ele estava com saudades do Brasil, se ele queria voltar logo. E aí ele comentou justamente isso, que a cultura é diferente, né? A gente latino é mais afetuoso, gosta de ficar próximo, e os europeus essencialmente não, né? Cada um na sua. É bem diferente, é muito mais Falando, frio. falando de um jeito bonito, né? A gente tem outros nomes um pouquinho mais agressivos, assim, no particular, mas assim, vamos dizer que eles são mais impessoais, né? Muito impessoal, né? Professor, o senhor É. tinha quantos anos quando conheceu o Gavami? Como é? O senhor tinha quantos anos quando conheceu o Desculpe, Gavami? falhou agora, por favor, O repita. senhor tinha, o senhor tinha quantos anos quando conheceu o Gavami? Não, eu me lembro, não. Mas era piá ainda, né? Não, eu era 20. Quanto eu tinha? 52, 72, 82. Tinha uns 30 anos, 31, 32 anos, talvez. Que legal. 32 anos, talvez. E aí foi depois disso que começou tudo, o mestrado, o doutorado, as pesquisas. Não, o mestrado eu já tinha feito. Não, eu já tinha feito mestrado e doutorado. Quando eu conheci ele, eu já tinha terminado os dois.
quando eu o conheci. Aí ele que me introduziu na pesquisa, sabe? A pesquisa sobre bambu, sobre essas coisas. Entendi, entendi. É. Em que ano começou esse trabalho da ABNT de fazer a norma técnica? Começou 2000, talvez 2016, eu acho. 2016, você veja como dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu tava me formando, me formei em 2019, e eu lembro que o meu TCC eu ainda não tinha norma técnica, e eu fiz ele baseado na norma técnica colombiana, do Equador e da Bolívia, e também na internacional, mas do Brasil não tinha. E eu lembro de ter conversado com o mestre Fred Rosalino, e ele comentava que a norma brasileira seria muito mais abrangente em relação às espécies, porque nas normas colombianas e do Equador e da Bolívia, eles focam muito em regras sismo-resistentes e numa espécie específica que é a guadua angustifolia, né? Exatamente. Foi a decisão de deixar aberto isso, porque no Brasil a gente tem muito mais espécies, né? Construtivas. Tem muito mais espécies. O Brasil realmente tem outras espécies, então a gente deixou em aberto. Porque na Colômbia, a norma colombiana, eles já fixam um critério lá que eles chamam de tensão admissível para o material. Ele já fixa, guarda, então já fixa uma tensão. Segundo, eu não posso falar nos termos estruturais, porque complica demais. Mas, resumindo, segundo as solicitações a que o bambu vai ser submetido, né? Então ele já tem pré-determinado a resistência. Por exemplo, a resistência à flexão, a resistência à compressão, a resistência ao cisalhamento. Para essa espécie já está pré-determinada. No entanto, aqueles valores vão ser modificados segundo vários fatores que afetam a resistência do bambu. Por exemplo, o teor de umidade. Então, se o teor de umidade aumenta, tem um fator que você usa na resistência para diminuir a resistência, porque a resistência do bambu diminui com o aumento da umidade. E assim na Colômbia eles colocaram bem 6 ou 7 coeficientes que têm influência, para mim um exagero. Eles são muito Aqui a gente reduziu a 2, a 3, aqui a gente reduziu a 3 para facilitar o uso. Então, lá ele predeterminou, aqui não, aqui eu disse o seguinte, se você vai fazer uma construção com bambu, você vai coletar amostras do bambu que vai ser empregado, já o bambu já depois de pronto, já está lá cortado, tudo tratado direitinho, está esperando na obra. Então, daquele bambu, eu vou tirar algumas amostras, vou levar para o laboratório e medir a resistência daquele bambu que vai ser empregado naquela obra. Então, aquela resistência que vai ser levada em conta no cálculo. E não uma resistência pré-determinada como os colombianos fizeram, sabe? Então, a gente também vai levar em conta a umidade, também o local, etc., o tipo de carregamento. Também tem outros fatores que influenciam na resistência do material. Então, tem essa diferença deles para nós. Mas, assim, algumas expressões do cálculo, por exemplo, o momento de inércia de pilares compostos, porque você pode fazer pilares compostos com mais de um colmo. Então, a filosofia é a mesma. A formulação é praticamente a mesma. Uma viga composta por vários colmos, a formulação é muito semelhante.
O que diferencia só é a resistência do material, que você vai medir e acabou. Se você, no Brasil tem muitas espécies, a gente mede a resistência do que vai usar. Enquanto lá você já pode partir de um valor pré-determinado que eles têm na própria norma, né? Que eles trabalham só com uma espécie, né? Professor, eu li a norma e eu não encontrei na norma nenhuma especificação sobre quais produtos usar para imunização, por exemplo. Sobre o quê? Momento, de produtos para imunização ou métodos de Ah, imunização. sim. A norma, em algum momento, vai evoluir para isso? Para estabelecer, tem que ser com tal e tal produto ou tal método? Não. Então, veja o que aconteceu. Terminada essa norma brasileira, a norma brasileira que a gente fez tem duas etapas. Uhum. A de projeto, que é dando as diretrizes para se fazer um projeto seguro de uma estrutura de bambu. Então, está ensinando, dizendo como é que se considera resistência, como é que se considera, se calcula um pilar, como é que se calcula uma viga, alguma coisa sobre treliça. Já está isso aí dando as diretrizes. Tem a parte 2, que a parte 2 é a de ensaios. A de ensaios é para você saber qual é a resistência. Então, tem a norma ensinando como é que faz o ensaio de resistência à compressão do bambu. Aí está lá toda a diretriz. Como é que se faz ensaio de cisalhamento do bambu? Está lá escrito como é que se faz. Tá certo? Então, tem essas duas normas, de projeto e do ensaio do material. Uhum. Faltava justamente essa que você está falando, a terceira norma. Essa terceira norma, a gente acabou de entrar em consulta pública. Então, veja bem, quando a gente faz uma norma, a ABNT coloca no site dela durante 30, acho que são 30 ou 60 dias, não tenho nem certeza mais, no site para as pessoas entrarem lá, olharem lá e darem opinião. Se dizer, não gostei disso, eu gostei daquilo, eu quero modificar isso, eu quero modificar isso, ou não, para mim está bom assim. Então, tem lá os itens que você pode aplicar. Então, essa norma está atualmente como é que chama? Em consulta pública. Que norma é essa? Essa norma última que eu fiz, fizemos só 3 reuniões. Eu bolei, primeiro eu fiz uma reunião preliminar, chamando todos os colegas para, olha, eu quero fazer uma norma desse tipo, por causa disso, fiz a maior... Aí depois falei com a BNT deixou a gente fazer essa norma, permitiu. Então, fizemos 3 reuniões, eu elaborei o texto, fizemos 3 reuniões e ela está agora em consulta pública. Mas que norma é essa? Veja bem. Quando você compra um tubo de PVC lá no material de construção, você sabe que aquele tubo de PVC obedece a certas especificações de normas brasileiras também. Né? Então, você compra o aço, você sabe que ele obedece às especificações brasileiras para aquele tipo de aço. Então, para o bambu, o meu sonho é esse, que seja a mesma coisa. Quando eu comprar o bambu, eu saber que aquele bambu está obedecendo às especificações brasileiras relativas ao bambu, que é um material diferente. Então, nessa norma que foi feita agora, é uma norma sobre varas de bambu para uso estrutural. Tratamentos, aí tem tratamento, não sei o que mais, e classificação pelo diâmetro. Então, até uma classificação a gente já fez nessa norma. Mas o diâmetro é a espessura da parede também. Então, veja bem, aí essa norma vai explicar a que condições
o bambu, uma vara de bambu que você vai comprar no material de construção, deve obedecer. Então lá está explicando como é. Como é que você seleciona o colmo, a questão da idade, a questão da secagem, a questão dos tratamentos imunizantes, estão lá dizendo quais são os tratamentos imunizantes que se pode fazer, mas há um tema em aberto ainda que pode surgir mais pesquisa, e está tudo lá escrito, e está classificado as varas em função do diâmetro. Então, em função do diâmetro, também a espessura mínima de parede está uma classificação nessa norma bem simples. Então, o sonho é esse, que os produtores de bambu se conscientizem em obedecer essa norma. Então, eles vão cortar na época certa, vão tratar apropriadamente, vão secar de maneira correta, vão transportar de maneira correta e vão botar lá no depósito de material de construção armazenado de maneira correta. Então, isso aí a gente teria um material concorrendo aí com os demais, com o tubo de aço, com o tubo de alumínio, com o tubo de PVC, né? Então, esse sonho ainda está na minha cabeça, mas a gente tem que intervir junto aos produtores. E os produtores ainda são muito poucos, não é? Infelizmente. Não tem produção de bambu em larga escala para o país todo, de maneira nenhuma, não é? Então, a meu ver, esse é o maior gargalo por enquanto. O conhecimento, disseminar o conhecimento também. Mas, no momento, se eu quiser fazer qualquer coisa em bambu aqui, como já me procurou, gente já me ligou, eu disse, mas rapaz, aqui não tem o bambu aqui, você tem que trazer de fora. Ora, alguém me deu uns cobos de bambu lá em São Paulo. Aí eu disse, quero. Você paga só o frete. Menina, só o frete foi R$ 4.000, um bocadinho de bambu, não é nem grandes coisas. R$ 4.000. E no caminho mudou o frete, o valor do frete, porque no caminho subiu o diesel, aí o cara pediu mais. Não é brincadeira, não. Então a gente vai ter que ter produção aqui, sabe? Olha, aqui na Paraíba tem muito bambu de uma espécie, dessa espécie chamada bambusa vulgaris. Mas não é plantação comercial. Esse bambusa vulgaris tem a desvantagem de não ser muito linear, não é? Ele, uma hora dobra para um lado, dobra para o outro, dobra para o outro, e em função do nó ele vai fazendo E depois que seca, um zigue-zaguezinho. Faz um zigue-zaguezinho. Então não é lá tão belo, tão bonito, embora sirva. Ele é mais rústico. Então a gente só tem esse material aqui. Esses outros de mais linear tem que trazer de fora. Para trazer de fora isso é caríssimo. Então o que a gente tem que ter, tem que conscientizar você e a galera toda do bambu, que as pessoas têm que fazer plantação de bambu para fins estruturais, porque já se está fazendo grandes plantações lá no Centro-Oeste para uso em energia, bioenergia. Então estão plantando aí, mas é um fim completamente diferente. Porque para bioenergia você corta o material novo, para fazer papel você também corta o material novo, para a gente não. A gente tem que esperar 3, 4, 5 anos para ele amadurecer e ficar pronto para o uso na engenharia e arquitetura, né? Então esse gargalo a gente tem que superar e você aí procurar fazer com que os produtores se interessem de fornecer para a gente esse bambu, né? Porque realmente já tem quem forneça, mas é caríssimo, né? Vê como é caro um pedaço de bambu tratado, né? Muito caro. Muito caro. Eu tenho me dedicado a me aproximar das autoridades públicas. Então, estou conversando com o secretário de Agricultura, o secretário de Comércio. Essa semana mesmo eu mandei o projeto para o secretário da Secretaria de Agricultura.
e pedindo apoio sim, para eles darem mídia, promover oficina, mostrar o potencial para os agricultores, porque exato, os agricultores, eles são muito pragmáticos, né? Assim, ok, eu vou produzir isso daqui, vou vender para quem? Vou vender por quanto? Quanto que eu invisto e quanto que é, eu recupero? E são perguntas que a gente não tem a resposta ainda. E aí meio que uma coisa depende da outra, porque a gente também só vai ter a resposta disso a hora que a gente começar a produzir e saber o potencial de produção para aí poder oferecer. Que a gente também encontrou, exatamente, a gente tem um consumo externo muito grande do bambu, né? A gente tem a Holanda, que tem uma grande demanda de bambu laminado colado. A Europa, como um todo, demanda muito papel higiênico, por exemplo. O bambu poderia atender isso, mas não tem como a sim, gente chegar lá e falar assim, olha, eu vou vender para você. Eles vão perguntar quanto. E a gente não sabe, a gente não tem isso. Então, assim, é, é um enredo bem complexo, né? Mas a norma técnica, a lei, ter uma lei do bambu, isso tudo ajuda muito no é, momento da gente procurar um investimento, da gente se aproximar das autoridades, por exemplo, esse secretário de Agricultura, né? A gente começa a ter ferramentas. Então, quando eu terminei minha faculdade e a norma foi aprovada, eu fiquei muito feliz, muito feliz, e quero fazer um agradecimento muito especial pela sua dedicação de ter colocado as mãos na massa para isso acontecer, porque é isso que vai viabilizar a gente chegar nessas autoridades, conseguir os investimentos e convencer os agricultores, porque não é fácil. é, A gente ficar no mundo não, acadêmico, fazendo pesquisa, a gente se apaixona, se encanta pelo bambu, sabe que precisa, a gente olha para o meio ambiente, sabe que precisa ter biotecnologia, que precisa ter material renovável, que todo mundo tem direito à habitação, a gente sabe disso. Agora, como é que eu convenço o agricultor, que é quem de fato está lá produzindo, e ele tem uma produção certa? Por que é que ele vai se arriscar, né? Ele não, é, para ele não tem mudança climática. Para ele não tem. Para que biomaterial, biotecnologia? Eles não, a conscientização deles começa pelo bolso. E tá tudo bem também, só que a gente tem que conseguir chegar, é, né? O desafio é nosso. verdade, é verdade. E mas é fundamental isso, porque aqui nós temos áreas imensas que Uhum. poderiam ser plantado bambu, né? Porque isso é uma riqueza. Você acredita que na Itália, que nunca teve bambu nativo, Tem lá tem agora. gente plantando bambu, tem plantação Tem. de bambu lá, e tem gente vendendo bambu. O bambu não chega nem perto do nosso. E lá ele só Não, consegue relativamente fino, né? Não consegue esses bambus que nós temos aqui, de maneira nenhuma, por causa do clima, né? E mesmo assim eles estão entrando nessa. Tem a lá, área tem gente eles em fazem Portugal, acontecer, né? é, tem professores na Inglaterra estudando isso, na França. E, rapaz, sei não. Aqui o Brasil tem que ver, abrir os olhos para Tem que. esse potencial que esse material representa. E a gente pode ter ideia do valor que ele tem, basta olhar a quantidade de coisas, de eventos internacionais que têm acontecido nos últimos tempos, né? Sim. Olhe na internet, de vez em quando estou recebendo eventos lá na Ásia, em toda parte eventos, Teve promovendo, só uma falando de grande bambu, só falando de coisa. bambu, e falando de coisas complexas. Já tem uns camaradas na Filipinas fazendo estruturas realmente completamente fantásticas. Aí já no nível que precisa de, não só essa norma, precisa de mais conhecimento. Porque o bambu nosso aqui, essa nossa norma é relativamente simples, é para construções relativamente simples. Nós não envolvemos construções de grande porte, né? Sim. A norma nossa aqui está prevista aí para 2 pisos no máximo, porque à medida que você vai aumentando, aí vai ter efeitos dinâmicos, vai ter outras coisas que vão complicar demais a análise. Uhum. Então, o que a gente tentou fazer na norma brasileira foi justamente simplificar para fazer coisas simples, construções simples, sem essa sofisticação extraordinária que a gente vê do pessoal asiático, né? E lá tem cada Você construção começar.
de Eu acho que isso quebrar o de ter piso. uma norma mais simplificada, assim, é para acelerar esse processo. Porque se você enfia muita coisa, você dificulta, né? Você começa a Exato. estabelecer muitas delimitações, as pessoas desanimam. Assim, tem que ter um jeito mais fácil de acessar para que elas conheçam. A gente estava É. falando de demanda de bambu, né? O senhor falou que aí tem muito do bambusa vulgaris. Nós aqui nessa região de fronteira, aqui da Mata Atlântica, né, que tá Paraguai, Brasil, Argentina, nós temos uma espécie que eu chamo ela de irmã gêmea do guada angustifolha, que é o guada chacoensis. E é um bambu Sim, fantástico e que tá aqui, tá ameaçado, porque ele não é entendido e foi devastado. Mas é um bambu com as mesmas propriedades mecânicas da guada, só que de repente o diâmetro um pouquinho menor, só que adaptado ao nosso clima, de geadas, com o nosso regime de chuvas. pois é. Então, o que está faltando é conseguir esse investimento para a produção de mudas, para poder levar isso para os agricultores. A norma também É. vai chegar em algum momento que ela vai ditar as diretrizes para a criação de mudas, por exemplo? Ou não vai chegar a esse ponto? Como é? Se a norma Desculpe, eu vai, não percebi. se a norma vai Não, estabelecer diretrizes na elaboração de mudas. não tem nenhuma restrição, não. Essa parte aí, não. Deixamos esse pessoal, essa aí é ligada ao pessoal da agricultura, da engenharia florestal, da engenharia agronômica, né? E não entrou nessa questão de muda, não. Mas já tem grupos aqui no Brasil, né? Pesquisando, inclusive, a propagação in vitro do bambu. Já tem grupos fazendo essas pesquisas. E a propagação do bambu, acho que não essa comum, não é nada difícil, não. Qualquer pessoa pode ensinar como é que como é que se obtém mudas de bambu. É uma coisa relativamente simples, acho que não precisa de nem normatização, não. É só um ensinamento, uma cartilha, alguma coisa dizendo como é que se procede, né? Entendi. E essa parte dos cálculos mais complexos, o senhor falou agora há pouco, que a primeira parte da norma é para até 2 pavimentos, uma coisa mais simplificada. Até tem pouco cálculo na norma, né? Assim, eu li a norma, não encontrei muitas diretrizes de cálculo. Mas então, numa quarta parte, seria para edificações de mais pavimentos? 3, 4, 5? Veja, no momento eu não tenho pensado nisso, não. Preferia que desenvolvesse o que nós já temos. Certo. Essas coisas mais complexas, não deixa de você poder utilizar os conceitos dessa norma, desde que você tenha os programas de cálculo complexo e complicado, mas que você faça as adaptações. Eu preferia não entrar nesse detalhe de estruturas exageradas, que você precise verificar, por exemplo, vibração, que é um negócio aí é complexo. Uhum. Um ponto crucial dessas estruturas de bambu justamente são as conexões, não é? Conexões. Sim. Então, tanto é que nenhuma norma, você não vai achar nenhuma, ele calculando a capacidade de carga de uma ligação. Eu estou tentando escrever aí um livro onde estou tentando, pelo menos de maneira aproximada, mostrar quanto uma determinada ligação é capaz de resistir. Então, essas que são feitas com pinos de aço, com pinos são relativamente simples. Mas aquelas que pegam inclinadas nas barras, que são inclinadas, né? Porque a gente usa muito aquelas mãos francesas, né? Aqueles corte no bambu. Então, para você determinar qual a capacidade de carga daquela ligação ali inclinada, cortada, não é nada simples. Não é nada simples. Então, você pode observar que todas as normas, o que elas fazem é dizer, dar diretrizes, se faz assim, 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 mas nenhuma diz, isso aqui aguenta tanto.
como é que eu vou saber como é que é aquela ligação aguenta? Eu estou quebrando a cabeça aí para ver se pelo menos algumas ligações eu consiga determinar a capacidade de carga dela de maneira aproximada para a gente ter um cálculo mais preciso. Um cálculo mais preciso. Porque, na realidade, entra ali é muito a capacidade do construtor, né, do engenheiro, de A experiência, adaptar né? aquelas ligações. Mas para calcular a ligação, não pense que é fácil, não. É difícil. Então, é É, um ponto aí também chave que a gente alguns tem dos que projetos eu faço melhorar. só um pré-dimensionamento, porque não tem como Como é? enfiar, não é prático, né? A gente afunilar tantas. Professor, tem Não. uma pergunta aqui sobre a substituição do aço no concreto armado. Como andam os estudos sobre essa solução? O bambu no concreto armado. Foi Isso. como nós começamos a estudar bambu justamente nesse campo aí. O bambu substituindo concreto em vigas de... Não, o bambu substituindo aço em vigas de concreto armado. Acontece o seguinte, o bambu tem uma resistência parecida com a do aço. Porém, o bambu tem o que se chama módulo de elasticidade mais de 10 vezes menor que o do aço. O que é que isso significa? Significa que, para eu mobilizar a resistência elevada do bambu, eu tenho que deformá-lo muito. Ora, se eu tenho o bambu associado ao concreto, o concreto é um material que a gente chama de frágil. O que é um material frágil? É um material que rompe com pequenas deformações. Sim. Então, se você bota o bambu dentro do concreto, numa viga de flexão, por exemplo, numa viga, aí, quando você bota carga, aparece tração lá embaixo. Aquela tração, né, o bambu tem baixo modo de elasticidade, então ele se deforma. Ele se deforma e não resiste ainda à tensão. Quando ele se deforma, o concreto trinca. E só depois que o concreto trinca e o bambu começa a esticar, que ele vai começar a resistir. Então, como o bambu tem um módulo de elasticidade inferior ao do próprio concreto, não há uma afinidade muito boa nesse tipo de emprego. Tanto é que ele não se difundiu largamente. Eu posso fazer em pequenas peças, como, por exemplo, uma construção rural, uma vigazinha com 2 metros, eu faço. Posso botar o bambu, mas tem que saber como é que limpa, como é que trata, como é que faz, tem todo o procedimento. Pode usar, mas em coisa pequena. Coisa grande não adianta, porque ele se deforma muito. Ele é muito deformável, embora tenha uma resistência elevada. Então, não só a resistência é quem conta, conta também o chamado módulo de elasticidade, que no bambu é inferior ao do próprio concreto. Então, o concreto fissura primeiro, a fissura abre muito para mobilizar a tensão do bambu. Então, não é uma prática muito boa, principalmente nessas peças em flexão. Agora, se eu vou fazer, por exemplo, não sei como é que chama aí no sul, aqui a gente chama uma cinta de concreto, por exemplo, em cima da parede, eu passo uma peça de concreto com um aço dentro, por exemplo. Pronto, aí eu já fiz construção que, em vez de a cinta de concreto lá na horizontal, eu, em vez de botar, botei bambu, em vez de botar o aço. Ali ela funciona porque também praticamente não vai ser tracionada, está só repousando ali praticamente. Né? E se houver qualquer coisinha, ela trinca ali, depois se acomoda, não tem problema. Agora, numa viga ela trinca e você fica com medo, porque ela abre muito essas trincas no bambu. Então, uma viga com
Um aço, ela apresenta muitas fissuras e poucas passadas e de pequena abertura. Numa viga de aço, com aço. Numa viga com bambu, ela apresenta número pequeno de fissuras com grande abertura. Grande abertura. Então, essas aberturas não são convenientes para as estruturas. Então, Entendi. ultrapassa o que se chama o estado limite de utilização da peça estrutural. Professor, uma Tá? Então, solução é por seria isso. proteger esse bambu? Hein? Uma Como? solução seria protender, teria como protender essa. A gente está falando de ripa, né? Teria como Não, protender essas ripas? não funciona não. Não funciona, deforma demais e não tem essa elasticidade de voltar, não. Quando ele deforma demais, depois ele quebra. Não é igual ao aço, não. Não é igual ao aço. Tirar da Entendi. cabeça isso. Professor, uma curiosidade. Esses testes, eles foram feitos com bambu e ripa. Teria como usar o bambu roliço? Por exemplo, espécies de pequeno porte, que tem um diâmetro menor, usar o bambu roliço? Ele não teria... É pior ainda por causa da aderência. É outro fator que influi, é a aderência, a ligação do bambu com o concreto. O aço tem essa vantagem de ter uma afinidade muito grande. Aço com concreto tem uma afinidade muito grande, inclusive essa de aderir muito bem um ao outro. Os materiais vegetais, não. Os materiais vegetais, quando se bota no concreto, por exemplo, eles absorvem água, aumenta ligeiramente o volume. Com o passar do tempo, aquilo seca. De qualquer maneira, mesmo dentro do concreto mesmo, a água vai, ao pouco vai secando. Quando ele seca, ele diminui de volume, de tamanho e se separa do concreto. O bambu se separa do concreto. Ao contrário do aço, que não se separa. Então, você vai ter uma perda de aderência ao longo do tempo e uma perda da capacidade de carga desse material. Mas eu insisto, coisa pequena dá para fazer. Uma viga, por exemplo, sem nada, se você botar bambu substituindo nada, ela aumenta 3 a 4 vezes a capacidade de carga de uma viga sem nada. Mas viga sem nada ninguém faz, não. Agora, se for uma viga com aço, então a capacidade de carga de uma viga com bambu, ela é bem menor que a de aço correspondente. Viu? Não tem muita compatibilidade o concreto com o bambu. Não há essa muito boa compatibilidade. Professor, fantástico. Anastácia, eu adorei essa pergunta também. Assim, foi super. Eu não me toquei, que as pessoas sempre me perguntam sobre usar a ripa e eu não. Foi muito boa a pergunta, e foi sensacional a explicação. Mas então, por ser um material natural, então por isso funciona bem com a terra, com a taipa. Seria essa a explicação, então. Sim. Para fazer taipa é muito prático, sim. Ainda mais que é muito flexível, né? Então é fácil de você fazer. Tirando as ripas, é fácil de você fazer aqueles entramados para colocar a taipa, sem dúvida, sim. É isso aí. Com a terra. Acho que é muito prático. E é um Fantástico. tema aí para se fazer, né? Então, o pessoal da Terra, veja que da Terra também está se mobilizando para fazer normas, viu? Já Sim. existem normas de construção com adobe. Já existem normas de construção com taipa de pilão. E agora já pediram até para eu dar opinião também e me meter nisso para fazer essa norma sobre taipa, essa estrutura mista, não é? Esse engradado revestido com terra. Também já é uma coisa a se pensar, se a gente pode normatizar isso aí. Porque no passado se fazia tão bem feito, né? E hoje já não se faz. É um problema. Hoje eu estava dando uma pesquisada sobre produtos de imunização, só que dos óleos. E aí eu falei com um fabricante de resina de linhaça, óleo de linhaça.
E foi muito interessante como eu cheguei nele, porque foi através de um vídeo em que eles utilizaram o bambu em ripas para fazer uma cúpula, um telhado curvado, né? E depois Sim, usaram a calfitícia, que é né, assim, uma mistura de terra com cal e mais alguma coisa, e eles impermeabilizaram com essa resina. Então, assim, depois dessa explicação é, do não substitui o ferro, só que se dá muito bem com outros materiais, a gente começa a ver que biotecnologia conversa melhor com biotecnologia, né? Falam o mesmo idioma. sim. Ah, é. Pois é, essas cúpulas com ripa se faz, sim, muito bacana. Lá na Colômbia tem uma colega que faz cada coisa espetacular. As ripas, elas fazendo uma cúpula e depois Uhum. reveste aquilo. Pode Reveste revestir com... pode vestir com terra e depois uma proteção, com impermeabilizante, com até manta impermeabilizante, tudo, plástico. cal, Ou fibra, terra e até cimento. tem quem usa também a argamassa, sabe? Tem quem usa também Sim. a argamassa à base de cal, Uhum. a argamassa de cal que tem flexibilidade maior e completa essas cúpulas com isso. E a armação é justamente, o resistente é o bambu, as varas de bambu. Mas a resistência aí vem, sabe de quê? Vem da forma. Aí a forma que dá da Da cúpula que curva, dá a né? resistência do material. É, a curvatura, exato. Como os romanos faziam, né? Eles aproveitavam a resistência do material através da forma. Da abóbada. Professor, a gente tá se encaminhando aqui para o final da live. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta que vocês querem fazer para o professor, para aproveitar. Esse professor, ele é uma biblioteca ambulante, né? Imagina, Não, é tudo não na vamos casa dele. exagerar. Muita Não vamos modéstia. exagerar. Era muito modesto. Não. Mas eu vou ver se o pessoal faz alguma pergunta. Enquanto isso, eu já quero ir agradecendo o senhor por ter se disponibilizado esse tempo. Provavelmente, se não fosse aqui, estaria descansando, né? Sim. Muito obrigada por ter dedicado seu tempo, ter vindo aqui dar essa aula para gente. Essa live, eu vou colocar ela essa semana, ela vai ficar disponível, vou colocar no YouTube, e aí a gente manda o link. E eu acho que seria interessante, professor, se o senhor topar, a gente fazer mais alguns encontros. Hoje foi sobre norma técnica, mas o senhor já tem décadas de trabalho com bambu, com certeza tem muita coisa para ensinar para a gente, né? Você quem sabe aí. Eu também admiro demais o seu papel aí, que é fazer essa difusão desses Obrigada, materiais naturais, né? obrigada. Realmente a gente precisa disso. Gente nova que consiga difundir esse conhecimento e motivar as demais pessoas a entrarem nessa seara aí, né? O que a gente falta muito na nossa universidade é justamente esses cursos de engenharia, de arquitetura, deveriam obrigatoriamente, nem que seja, por enquanto não se pode, vamos dizer, construir em larga escala, mas pelo menos os cursos informativos, não é? Sim, Quando eu dava um curso de materiais de construção, eu dava umas 2 aulas sobre terra, eu mostrava que terra é um material de construção, que tipo de foto fazer, a propriedade da terra. Eu sempre dava. Na pós-graduação ainda dou aqui mas a pós-graduação é 7, 10 alunos, no máximo 12. Aí é pouca gente. Mas na graduação a gente precisa mostrar às pessoas que essas coisas existem, né? é. Porque, veja, o pessoal da minha geração, meus colegas aqui, o pessoal que está nas prefeituras, nesses lugares aí, da minha geração, não tem a menor noção do que é bambu, do que é terra, coisa nenhuma. Pelo contrário, eles têm a rejeição. Sim, Então, agora, é a um paradigma garotada, imenso. quando a gente fala para a garotada, é diferente. A resposta é diferente. A gente sente que eles percebem. E é bom Um quando aqui cuidado. e acolá
eu encontro um ex-aluno que aí, quando eu falo do tema, eles se lembram e, e não criticam, porque veja bem, é incrível. O pessoal da minha geração critica se eu quiser dizer eu quero fazer uma construção com terra, bloco de terra crua. Isso não presta, não. Isso é impressionante. Agora, um que já foi aluno, já ouviu falar, ele acredita. Aí diz, É, é possível, sim. Então, é um trabalho grande que a gente tem que fazer nas universidades, escola técnica, tudo isso, né? E o seu papel aí é excelente de fazer essa divulgação, assim, a nível nacional todo, né? Então, meus parabéns a você por essa iniciativa. E que obrigada. continue assim, né? Motivando as pessoas. A gente está numa encruzilhada, a gente não pode facilitar, não. Tem que usar esses materiais em maior escala, tem que usar em favor das pessoas mais humildes, não é? Porque, veja Se a bem, gente não fizer aqui isso, na. a gente vai pagar ainda, né? A gente vai pagar o preço para Hein? fazer isso. Se a gente não Pois é. fizer essa girada. Professor, aqui uma pergunta do Pedro. Quanto tempo a norma vai ficar em consulta pública? Como é que a gente pode ter acesso? Pode ter acesso, olha, no site da ABNT. Tem que fazer uma inscriçãozinha, mas é tudo bem simples. No site, pode procurar ABNT, vai aparecer em algum lugar consulta pública. Clica lá, aí o comitê, temos comitê é o CB002. Comitê, CB002. ou então clicar lá, normas em consulta pública, aparece a relação todinha. Você vai lendo de um em uma, eu acho que é a quarta, ou terceira ou quarta que está na relação atual. Aí tem o nome. Varas de bambu para uso estrutural. Eu tenho que entrar no site e lá eles é quase que autoexplicativo. Eles explicam lá como é. E você pode, inclusive, baixar, sabe? Você pode baixar esse texto e já fica com ele, porque espero que não tenha modificações a serem feitas. Aí já fica com o texto. Vou fazer isso. Eles querem cobrar depois. Vou fazer. Entre hoje e amanhã eu coloco o link aqui nos stories para quem tiver interesse de participar. Vou mandar lá nos grupos também. Inclusive, professor, está convidado a participar do grupo da família Mambu. A gente tem um grupo no WhatsApp e tem grandes nomes ali dentro e a troca é bem gostosa. Está convidado a participar. Eu já sei que deve ter muito grupo, mas não importa. Né? Eu e 10 grupos de bambu, né? Vai estar bem, agradeço. Agradeço. Tá bom. Professor, então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Não, obrigado a você. Pelo seu conhecimento compartilhado. E eu espero que essa seja a primeira de várias. Tá bom, se Deus quiser. Tá bem? Então, beijo. Então, obrigado. Professor. Tchau, tudo de bom e agradeço a galera que assistiu. Tá bom. Obrigada, vida. Tchau, tudo de bom.